O 250 HP é uma das potências mais queridas pelas pessoas que querem esportividade e também um motor super robusto para trabalhar. Mas por que que um 250 HP da Mercury é um motor quase simplesmente esquecido? Então bora dar uma olhada. Então, amigo da Bafistão, hoje eu estou falando do 250 HP versão Racing da Mercury. Isso mesmo, é um motor que já tem um bom tempo que está no mercado. É um motor da sua linha V8, porém é um motor que é esquecido. Você pode pegar aí vídeos e colocar vídeos da linha Race da Mercury, 300 HP, 250 Pro XS, você encontra, mas você quase não encontra vídeo do 250 HP Race. Você também pode pesquisar no próprio site da Mercury Race e o motor tá lá, assim como o 300, assim como o 60, o novo 150 e 200 V6. A gente tem um 250 V8. E por que será que esse motor é um motor flopado de vendas? Bom, logicamente a gente sabe que é um motor, como ele aparece tão pouco nas mídias sociais, é tão pouco falado, a gente sabe que ele é muito menos vendido. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem o 250 Race. Na verdade, aqui no Brasil a gente não tem o 60, não vai ter o 150 e 200. Posso até fazer um vídeo sobre falando também um dos porquês. E a gente não tem o 250 Race. Só tem a família já do 300R, 400R, 500 para cima, né? E nem tem a família também dos de centro rabeta. O que acontece? Esse motorzinho aqui, ele tá numa potência muito difícil de ser alocado uma versão esportiva. Na verdade, não é uma versão esportiva, é uma versão que poderia se dizer super esportiva. Até porque, por exemplo, a gente tem na Mercury a linha C-Pro, que é a versão de trabalho, a versão que a gente tem 4-stroke, que seria a versão tradicional, e a versão Pro XS, que seria a versão esportiva, que é a que você mais vê do 250 HP, por exemplo, em barcos de desempenho. Não é o Race. Só que além disso, a gente tem o 250 Race, e além disso, a gente ainda vai ter linhas dos motores. Hoje não tem do 250, mas ainda tem linhas de motores APX, que ainda seria a linha de motores Fórmula Mercury. E com esse tanto de categorias para uma única potência, muitas pessoas não sabem o que dá para ser extraído. Então, por exemplo, algumas vantagens do 250 HP Race comparado ao 250 Pro XS ou 250 tradicional, a gente tem que lembrar que todo motor na versão Race da Mercury acima dos 60 HP, porque o 60 é mais tradicional, beleza? A gente tem a seção intermediária, a parte onde o motor fica acoplado na polpa do trim e tudo mais, uma seção mais robusta, uma seção que permite o motor atingir uma velocidade mais alta com mais segurança. Porque você imagina, logicamente a gente está falando do motor, que no próprio site diz que ele tem uma capacidade de atingir velocidades superiores, né? Ou se for fazer uma conversão direta up to, ou seja, até 135 km por hora. A gente está falando em uma velocidade bem interessante para esse motor e, consequentemente, nessa velocidade interessante de acima de 70, 80 milhas, o motor, dependendo da navegação, ele pode sofrer muito com impactos, né, diretamente com a água, aquela questão do motor ficar vibrando muito, né? E por questões de segurança, ele tem essa parte intermediária mais reforçada. Outro ponto também, por que muita gente compra a linha de motores Race lá para fora, para utilizar no mar, a linha de motores Verado também. Esses motores têm uma proteção a mais contra a corrosão, tá? Então eles têm todo o detalhe de pintura, um acabamento melhor, para o motor também ter uma vida útil a mais. Então essa questão de corrosão o motor tem. Só que um dos pontos também que eu acho que atrapalha um pouco esse motor, é um motor que ele possui a caixa de engrenagem deles, uma caixa Torque Master, ou seja, a parte da rabeta dele, onde ele tem o torpedo, é o mesmo design do modelo que a gente tem tradicional, ou seja, não tem nenhum ganho expressivo de hidrodinâmica, ou seja, é um motor que não necessariamente vai ter um trabalho melhor de superfície que o outro, que um Pro XS, normal, entendeu? Então, utilizando essa rabeta Torque Master atrelado também à relação de 1.75 para 1 de rabeta, ou seja, a mesma relação do Pro XS, a gente não tem diferenças significativas olhando os dados técnicos do motor, entendeu? Logicamente, se colocar lado a lado, o motor tem questões no coletor, parte de admissão, tudo isso que resulta nele ter uma melhor arrancada, mais torque, e justamente o motor conseguir manter esse limiar de potência dele mais interessante. Quando a gente vai analisar a questão do giro máximo dele, ele gira 6.200 rotações. 6.200 rotações, foi o que eu falei. Ou seja, o motor ele tem um giro inferior
ao giro do Pro XS. Ou seja, se a gente for levar em consideração que o motor tendo a mesma potência, ele consegue extrair mais velocidade, principalmente com mais RPM, um motor de uma linha superior à linha que seria esportiva tradicional, ter menos giro, não faz tanto sentido. Consequentemente, é um motor que muitas pessoas não entendem o porquê dele ter. Mas como a própria Mercury fala, ele é um motor que possui diversos ajustes para conseguir extrair o máximo do 250 HP. Ou seja, para você conseguir extrair o máximo de um motor, o máximo de uma máquina, além do que um 200 Pro XS poderia entregar. E com isso a gente chega no ponto que muitas embarcações que são acopladas a esses motores não são embarcações extremamente esportivas, não são embarcações que vão conseguir extrair a diferença real do motor. Pode-se sim, numa embarcação tradicional, você colocar um 200 Pro XS e um 200 Race, você sentir que o Race, consequentemente, vai ter mais torque, vai ter mais arrancada, é um motor que vai ter um trabalho até um pouco melhor para encher o giro. Mas, no final das contas, se ele estiver utilizando um hélice de passo baixo, de um hélice igual um 250 Pro XS estivesse utilizando, muito provavelmente o desempenho dele chegaria a ser próximo ou igual, consequentemente fazendo o motor não ser vendido, entendeu? Outro fator também a gente tem que levar em consideração que a linha dos motores Race é uma linha mais cara, tá? Não tem pra onde correr. Eu não sei o preço desse motor, mas ele é mais caro que um 250 Pro XS. E se você olha no quesito da embarcação, uma embarcação que é um BES, mas é uma pessoa que não vai extrair tudo, não vai colocar os equipamentos também necessários para extrair essa potência, ou seja, jack plate, comprar uma hélice de um trabalho de subsuperfície. Lembrando, não é só aqui no Brasil que é caro uma hélice dessa, a gente está falando de hélices que chegam a alguns valores a $1.000, que é um valor alto se a gente for levar em consideração uma hélice, um hélice pode-se dizer assim, né? Então, assim, ou até mesmo acima de $1.000 com facilidade, né? Então, chegando nesse ponto, o motor é um motor que ele ficou muito mal colocado, ou até mesmo o nome, né? Ficou difícil para as pessoas entenderem. É um motor que com certeza eu posso lhe garantir que ele é superior ao Pro XS. Só que muita gente não vai conseguir extrair, não vai entender, e muita gente vai olhar e dizer: por que eu não compro um 300 Pro XS no lugar dele? Ou um 300R, que aí sim, um 300 Pro XS para um 300R, a gente tem um pulo bem mais substancial. O 300R é muito mais um motor do que um 300 Pro XS, também ele cobra mais por isso, não tem para onde correr, né? Então, consequentemente, a gente tem um motor que ficou meio que patinho feio, que ficou dificilmente colocado, e as pessoas não entenderam muito bem, né, a pegada dele. Pode ter sido por questões do lançamento na época, para o motor gerar vendas, para auxiliar também na questão do V8, a disseminação do V8, e com isso a gente tem um motor que é uma das potências mais interessantes que a gente tem no mercado. Para mim continua sendo um dos melhores custo-benefícios, o 250 HP em si, independente de marca, concepção e tudo mais, a potência é muito boa, mas essa versão é uma das versões que foi quase que deixada de lado, esquecida da Mercury, por conta desses fatores. Logicamente nem chegou a vir aqui para o Brasil, e eu acho difícil alguém querer montar um conjunto e conseguir montar um conjunto que extraia toda essa potência, toda essa diferença. Então isso é bom também para vocês verem que às vezes você comprar um motor de potência mais elevada, às vezes você comprar um motor de versão diferente que a outra, às vezes você tentar fazer algum incremento no barco, você vai ter um custo que não vai valer a pena, entendeu? Que não vai conseguir, você não vai conseguir extrair, você às vezes nem necessitava daquilo. Trocar a versão do motor para ganhar 1, 2 milhas a mais. E às vezes quando a gente fala uma questão de um race, provavelmente um motor desse deve custar 10 mil a mais do que um 250 tradicional, e muito provavelmente essa diferença em alguns locais você consegue já trocar por um 300 e não tem como correr. Um 250 não vai andar mais do que um 300, entendeu? Mesmo que esteja sendo extraído ao máximo daquela máquina, naquela configuração, naquela versão, a versão do 300 HP, a mais simples, provavelmente já vai entregar muita coisa. A versão esportiva é mais simples, entendeu? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, só falando, muita gente talvez nem devia saber que a Mercury tem a versão 250 Race. Eu queria ter visto um motor desse que eu ainda não vi, só vi lá para fora. Só é mostrado lá para fora, né? O 300R, 460, nem o 60 é mostrado. É um motor já bem nichado, 60R. Com isso, a gente não vê esses motores, mas para quem está duvidando, tá lá no site, coloca aí Mercury Race e vai ver, clica na aba dos motores de polpa, tem lá tanto 60 e também o 250, beleza? Então, um abração, vai com mais forte, vai de Titã.